para o mundo, nega os teus prazeres da carne, nega as coisas da carne que desagradam a Deus. Isso é morte, isso é encontrar Jesus na eira, isso é tomar a cruz. E aí quando nós morremos, fruto que vem dele mesmo, da vida dele, porque ele morreu para nos dar vida. Entende essa figura da eira? Então, nesse lugar, Ruth se apresenta. Boaz estava lá para dormir, passar aquela noite ali, e Ruth se apresenta. Ela chega, sem ele perceber, ela se deita aos pés de Boaz. Quem lembra de alguma cena nos evangelhos de alguém aos pés de Jesus? De quem? Maria. Maria, ela sentou aos pés de Jesus. E ela fazia o quê? Ouvia a palavra. Ela estava ouvindo o Senhor ali aos pés de Jesus. Mas tem outras cenas também que ela ungiu os pés de Jesus, não é? Maria tinha uma relação com os pés de Jesus. É uma relação do se humilhar diante do Senhor, de querer ouvir o Senhor, de permitir que o Senhor fale conosco, que a sua palavra nos toque, nos transforme. E então, esse é o significado de Ruth se deitar aos pés de Boaz. Então, quando Boaz, de repente, ele acorda, no capítulo 3, no versículo 9, no versículo 8 diz assim: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, o quê? Tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Veja ali na apostila, agora na página 4. A atitude humilde de Ruth e o testemunho de Ruth agradaram a Boaz, e ele prontamente deseja resgatá-la. Agora o relacionamento de Ruth com Boaz dá mais um passo. Ela passa de uma simples catadora para serva de Boaz. Da mesma forma, o Senhor Jesus se agrada que nos coloquemos aos seus pés. Estar aos pés do Senhor é o lugar dos servos. Primeiro de tudo, Ele deseja que nós escutemos a sua palavra, como Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo-o falar, enquanto Marta servia. Marta se incomodou que Maria não a ajudasse, mas o Senhor não repreendeu Maria, porque para servir, primeiro é necessário estar aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. É necessário ouvir o Senhor. Ele quer nos falar e nos ensinar. E pelo seu falar a nós, que a nossa comunhão com Ele cresce. Somos cada vez mais saciados. Agora Ruth recebe mais uma porção diretamente das mãos de Boaz, no versículo 15 do capítulo 3. Veja ali no versículo 15, depois desse encontro na eira, e depois de Boaz dizer assim: eu vou te resgatar, ela se apresentou como serva. Aí no versículo 15, Boaz diz para Ruth assim:
Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ele pediu para ela estender o manto que ela tinha. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Ela estava falando do caso de resgatar ela. Ele não vai descansar enquanto não resolver aquela situação. Então, aqui eu quero chamar a atenção nesse versículo 15, que agora Ruth recebeu uma porção diretamente das mãos de Boaz. O que isso fala para nós? Boaz, o nosso Cristo, o nosso Senhor, isso é uma comunhão crescente. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo, quando você na tua vida, no teu dia a dia, você começa a buscar o Senhor, nos momentos que estamos reunidos como igreja, você abre o teu coração para ouvir o Senhor, você vai começar a receber diretamente das mãos do Senhor os grãos. Você vai começar a receber a vida diretamente dele. Como nós falamos, a espiga são os frutos. A espiga significa fruto do Espírito. O grão significa vida em abundância. Você está recebendo alegria. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade. Você se coloca aos pés do Senhor para ouvi-lo, você vai recebendo dessa vida. Mas ainda mais do que isso, ele disse, Boaz disse para ela, no versículo 10, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei. Quando ela disse, tu és resgatador, estende a tua mão sobre mim. Ele disse, filha minha, não tenha medo, eu vou fazer isso. O resgatador significa que ele tinha que redimir, ele tinha que comprar. Nós vamos ver já em seguida, ele tinha que comprar, ele tinha que pagar um preço. O Senhor Jesus pagou um preço para nos comprar. Você está entendendo? Ele pagou um preço, ele deu a sua vida na cruz, ele nos comprou com o seu sangue. Então veja que Boaz diz para ela que não tenha receio, eu vou fazer isso. É como se o Senhor está te dizendo hoje, como se o Senhor Jesus está dizendo hoje ao teu coração, não tenha receio, você é meu, porque eu paguei o preço. Você pode deixar o mundo para trás, deixa o mundo para trás, deixa a carne para trás, deixa as coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não precisa fazer as coisas que os colegas do mundo fazem. A desobediência, a rebelião, deixa para trás e não tenha medo, porque eu te comprei com meu sangue. Você não precisa ter receio de confiar no nosso Boaz. Não precisa ter medo. Ele nos comprou.
último parágrafo desse item 4 ali, o segundo parágrafo da página 4. O resultado e o propósito dessa comunhão direta com o Senhor, onde ela recebeu diretamente de Boaz, também é o de abençoarmos os irmãos, repartindo o que nós recebemos do Senhor. No versículo 17 do capítulo 3, Ruth disse à sua sogra: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. O Senhor nos dá para nós repartirmos. O Senhor quer te dar, querido. Ele quer te dar em abundância da sua palavra, da sua vida, do seu espírito, para você repartir com outros. A palavra diz, o Senhor diz assim: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Por que os rios vão correr do interior? Corre para onde? Para saciar a sede dos outros. O mundo vai beber aonde? O mundo vai ver o Senhor aonde? Ele vai ver nas nossas vidas. O mundo vai ser impactado quando ele vê a vida abundante correndo da nossa vida. O mundo vai ser impactado quando ele vê que você tem uma alegria que não cessa, que você tem uma paz que não se perturba, que você tem mansidão, você é diferente. Você se sujeita, você obedece, você não é igual a eles. Quando o mundo vê isso, eles vão querer beber da mesma fonte que você bebe. E eles vão te dizer: de onde vem a tua alegria? De onde vem essa... Você tem uma paz, você tem um sorriso diferente, você é diferente. O que você tem? Você tem uma coisa que eu não tenho. O que você tem? Você tem vida. Você tem o fruto do Espírito, a abundância dos grãos que você tem recebido do Senhor. Nós temos que ir aos pés do Senhor para receber vida em abundância. No item 5, então. Agora, o relacionamento de Ruth com Boaz dá mais um passo. Ruth se casa com Boaz no capítulo 4. Capítulo 1, ela é estrangeira. Capítulo 2, ela é catadora de espigas. Ela tomou a decisão: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ela veio para ajudar. Ela começou a colher do fruto. Ela já estava se beneficiando, já estava sendo saciada. No capítulo 3, ela é serva. E agora no capítulo 4, ela vai se tornar esposa. Veja que isso fala da nossa crescente comunhão com o Senhor. Ela vai crescendo cada vez mais, até que nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus, nós vamos ficando cada vez mais unidos ao Senhor. Então vamos ler ali na apostila. Conforme Boaz disse a Ruth, havia outro remidor, ou resgatador, que tinha direito antes dele. Só para nós entendermos talvez o que pode ser esse outro remidor. Veja que diz ali: alguns irmãos estudiosos da palavra de Deus sugerem que esse outro remidor pode significar para nós a lei de Deus. Então nós já vamos entender isso. Por quê, irmãos? No Antigo Testamento Deus deu a lei, e Deus falou assim: quem cumprir toda a lei, sem faltar em nenhum ponto, vai viver por ela. Mas se você desobedecer, você vai morrer. Só que ninguém consegue cumprir toda a lei. A lei tinha um outro propósito. A lei tinha um propósito, que era nos conduzir a Cristo. A lei tinha um propósito de mostrar o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Ela tinha um propósito de mostrar o que é pecado, para nós sabermos o que é pecado. Quando nós sabemos o que é pecado, nós precisamos de um remidor.
E quem é o nosso remidor? O Senhor Jesus. Então a lei em si não pode nos salvar. Ela aponta para Jesus. Quem nos salva? O Senhor Jesus na cruz, derramando o seu sangue por nós. Então, veja ali, esse outro remidor nessa história pode ter esse sentido para nós. Porque muitos acham que a lei vai salvar. Se eu obedecer tudo, e se tornam o que muitos chamam de legalistas. Ele tenta viver pela lei, mas pela lei ninguém consegue viver. Ninguém consegue ter abundância de vida. Então veja ali na apostila. Para alguém ser redimido, mas para alguém ser redimido pela lei, teria que guardar todos os mandamentos sem falhar em nenhum, conforme o que Deus disse a Moisés. Mas como é impossível guardar todos os mandamentos, então a lei não pode nos redimir. E então no texto de Ruth, esse outro remidor disse a Boaz: para mim não a poderei resgatar. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. Então, quando nós olhamos, vemos que a lei, pela lei, nós conhecemos o que é o pecado. E nós olhamos e vemos que não conseguimos obedecer aquilo. Eu vejo que é certo e vejo que é errado, mas não consigo obedecer. Então você vê que você precisa de um outro resgatador. Você precisa de alguém que te salve. Então, o outro remidor disse para Boaz: compra tu. Ele disse, é como se nós olhássemos para o Senhor Jesus e Ele vai à cruz para nos comprar com o seu sangue. Veja ali o outro versículo, Ruth 4, 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também por mulher a Ruth, a Moabita. Então veja ali na apostila, agora Ruth foi resgatada e se tornou mulher de Boaz. Aqui também é interessante notar que Boaz diz que comprou tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Quilion significa enfermidade. Depende do dicionário que você olhar, o dicionário bíblico, ver o significado desses nomes. Talvez alguns vai dizer que significa definhar, esmorecer, enfermidade. Malom significa dor, talvez vai ter outros sentidos também, depende do dicionário que você vê. Mas o que eu quero que nós observemos aqui, que Boaz comprou tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Tudo que pertencia a eles, Boaz comprou. Veja ali o que diz na apostila. Isso nos faz lembrar do texto de Isaías capítulo 53. Isaías 53 é uma palavra profética sobre Jesus indo à cruz por nós. E o texto diz assim: verdadeiramente, olha aqui para mim todos, presta atenção nesse texto. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Ele comprou, irmãos. Ele comprou, ele pagou o preço, ele levou sobre si, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Olha aqui para mim, eu quero te dizer, preste atenção, o Senhor quer falar ao teu coração. Ele levou as tuas dores, as tuas tristezas. O que te causa tristeza? O que te deixa desanimado? O que te deixa abatido? O pecado, o mundo, ele levou sobre si, ele pagou o preço, ele levou as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores na cruz sobre si, ele pagou o preço. Esse texto tremendo de Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo era meu. Esse castigo era teu castigo, por causa dos nossos pecados. Mas ele tomou o castigo sobre si. E ele pagou o preço de uma forma tremenda para nós termos paz. Para nós termos amor de Deus no nosso coração. Para nós termos alegria em abundância. Não é tremendo como o Senhor é o nosso Boaz, o nosso resgatador, como Ele nos comprou. Jesus, ali no final dessa página, Jesus na cruz pagou o preço com seu sangue e nos comprou do pecado, das enfermidades, da dor, da morte. Jesus é o nosso resgatador. Amém? Aleluia. Vira a página. Desculpa, vou ler a última frase ali. Agora aconteceu algo tremendo com Ruth. Primeiro Ruth era estrangeira, depois catadora de espigas, depois serva, agora esposa. Sabe o que aconteceu? Quando Ruth chegou em Judá, e ela começou a catar espigas ali nos campos de Boaz, e ela catando, elas vieram naquela miséria que elas estavam, elas vieram vazias, e elas começaram a catar ali. Ela começou a olhar: puxa, o meu senhor Boaz, como ele é rico, olha quanto servo que ele tem, quanta riqueza que ele tem, quanta abundância que ele tem. Puxa, olha os servos, quantos servos, quanta riqueza, quanta abundância. Eu sou miserável, eu sou só uma catadora, eu não tenho nada. Mas como ele é rico. É assim conosco, irmãos. Quando nós vemos a nossa situação do pecado, nós vemos que nós somos miseráveis. E quando nós vemos o Senhor Jesus, nós vemos o quanto Ele é rico, quanto Ele tem vida em abundância, quanto amor Ele tem, quanta alegria, quanta paz. Ele é o príncipe da paz. Que tremendo! Nós precisamos ficar admirados desse Senhor. Como Ruth, ela andando naqueles campos, imagina, ela olhava: que riqueza, como Boaz é rico. Aí ela se torna serva de Boaz. Mas agora Boaz comprou a Ruth, e ela se torna esposa de Boaz. Agora o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu no momento em que ela se torna esposa de Boaz? Antes, ela andava pelos campos, naquela situação miserável que ela se encontrava, colhendo
se fartando, se alimentando, recebendo da abundância de Boaz, agora como esposa, quando ela anda naqueles campos, ela diz assim: como é rico o meu senhor Boaz, e tudo que é dele é meu. Toda a riqueza agora também é dela. Agora toda aquela abundância, agora ela se tornou rica também. Agora ela tem abundância também. É isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que Ele faz conosco. Aquela abundância que é dele, Ele quer que nós tenhamos também. Enquanto, a última frase ali, enquanto Ruth era catadora de espigas, ela andava pelos campos de Boaz, admirando sua riqueza. Agora ela se tornou esposa de Boaz. E toda a riqueza que antes ela admirava também pertencia a si mesma. Agora também era dela toda aquela riqueza. Queridos, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Toda a abundância dele. Por isso que ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ele tem vida em abundância, mas Ele quer que nós tenhamos também. O significado dessa história é que antes nós não éramos povo do Senhor, nós éramos estrangeiros, afastados do Senhor por causa dos nossos pecados, mas Ele nos comprou e fomos unidos ao Senhor, e agora tudo que eu tenho é dele. E tudo que Ele tem é nosso. Agora nós podemos cantar aquele cântico: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Agora nós podemos dizer, quando nós vemos a obra dele na cruz, quando nós vemos que Ele nos comprou, aí você entende quando você canta: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Tudo que eu tenho é dele, tudo que Ele tem é nosso. Nós somos, a palavra diz, herdeiros de Deus. Você consegue imaginar isso? Fala para o teu colega aí: você, se você crê em Jesus, você é herdeiro de Deus. Imagina ser herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Agora aqui no final tem vários versículos. Eu quero que nós leiamos com bastante atenção esses versículos. Todos eles falam de como o Senhor nos resgatou. Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso resgatador. Todos esses versículos falam que Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos remiu. E eu quero que você preste atenção, muita atenção em cada um desses versículos. Vamos ler com bastante atenção. Faz um esforço aí, acorda agora, presta atenção, dá uma sacudida se você está meio com sono, meio cansado. Acorda e lê com atenção. Veja esse primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha para o teu colega e pergunta isso para ele: acaso não sabeis que o teu corpo é santuário do Espírito Santo? Se você tem o Senhor, o Espírito Santo está em você e você é santuário dele. Olha, santuário do Espírito Santo. Como que continua? Santuário do Espírito Santo que está em nós, o qual tendes da parte de Deus, e que, presta atenção agora nessa frase, e que
não sois de vós mesmos. Você não é dono de você mesmo mais. Se Cristo é o teu remidor, Ruth não pertencia mais a ela mesma. Boaz comprou a Ruth. Se Cristo te comprou, você não pertence mais a si mesmo. Então como é que você anda agora? O que você faz com o teu corpo? Você não sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Como que você vive agora? Que você sabe que Cristo te comprou. Você sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Como que você vive? Como que você anda? O que você faz? O que você fala? Com quem você anda? O que você faz na escola? O que você faz em casa? O que você faz com o teu corpo? Ah, eu vou fazer uma tatuagem. Legal, maneiro. Você não é mais de você mesmo. O teu corpo não é mais teu. É templo do Espírito Santo. Como que você quer? É como se alguém, você fazer uma tatuagem, sabe o que eu acho que é? É como se alguém fosse pichar a tua casa. Você ia gostar? Levanta a mão agora quem ia gostar que alguém pichasse a tua casa. Coisa massa. Alguém picha lá umas coisas bem feias, palavrão, coisa ridícula, horrível. Tua casa fica toda pichada. Legal? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você vai escrever nele? Vai pichar teu corpo. É a casa do Espírito Santo. É onde Ele quer morar. É onde Ele quer habitar. Então você olha para o que o mundo faz. Você olha como eles vivem em Moabe. E você entende por que isso não agrada a Deus. Por que não agrada a Deus? Ah não, pichar não tem nada a ver. Não, fazer tatuagem não tem nada a ver. Tem a ver. Se você pertence a Ele, se o teu corpo é templo do Espírito Santo. Porque não sois de vós mesmos. E a última frase desse versículo. Por que você não é mais de você mesmo? Vamos ler junto? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificar a Deus no nosso corpo. Fazer coisas com o nosso corpo que glorificam a Deus. Se Ele me comprou e eu sou templo do Espírito Santo, agora eu tenho que fazer coisas através do meu corpo que glorificam a Deus. O próximo versículo. Andai como? Fala bem alto. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa expressão tempo da vossa peregrinação de Pedro, na primeira carta de Pedro, está falando do tempo da nossa vida. Enquanto nós estamos vivendo aqui nessa terra, peregrinando aqui nessa terra, anda em temor. Não anda de qualquer jeito. Anda em temor. Sabendo, por que andar com temor? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Olha a palavra resgatador, remidor. Você foi resgatado, não foi com prata, com ouro, da vossa vã maneira de viver. Da vã maneira de viver é qual? A maneira que se vive em Moabe, na carne. Aquilo que nós vimos das obras da carne. Mas se você foi resgatado, não foi com prata ou com ouro que você foi comprado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. O próximo versículo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Próximo versículo de Gálatas 4:5 agora. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está vendo aí? Resgatar os que estavam debaixo da lei. A lei não conseguia nos salvar. Então Cristo veio e nos resgatou. A lei mostrava o que era pecado. Então a gente sabe pela lei o que desagrada a Deus. Mas Cristo veio e, como a gente não conseguia obedecer, Ele nos comprou. E agora podemos obedecer. Agora o texto de Tito, capítulo 2, versículo 14. Esse texto é muito tremendo também. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, olha a palavra aí de novo, de remidor, resgatador, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Olha sublinha essa palavra, circula essa palavra, um povo exclusivamente seu. Preste atenção nessa palavra. O Senhor te comprou para você ser exclusivamente dele. O que isso significa? Ele não quer te dividir com o mundo. Ele não quer dividir você com o mundo. Ele quer você para ele. Ele te comprou para você ser exclusivo só dele, não do mundo. Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O próximo texto de Colossenses 1:13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E o último texto, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo, fala bem alto, herdeiros. Está vendo? O casamento de Ruth e Boaz, agora você é herdeiro. Agora tudo que é do Senhor, você é um herdeiro de tudo que Ele tem. Ele quer compartilhar conosco o que é dele, a sua vida, a sua abundância, a sua plenitude. E nós vamos provar disso por toda a eternidade. Você é herdeiro disso. De toda a eternidade nós provarmos da abundância do Senhor. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Terminando ali, o desejo do Senhor Jesus é nossa união plena com Ele, para desfrutarmos das suas riquezas e sermos plenamente saciados. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso deleite, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa herança, Ele é tudo. Amém? Glória a Deus! Eles vamos ficar de pé. Eu queria que nós orássemos agora. Depois nós vamos